Professor Abílio, bem-vindo, Bem, bem-vindo, é sempre um obrigado. prazer e é uma honra para a USP tê-lo como um catedrático, o primeiro catedrático da cátedra de pós-graduação que nós estamos implantando aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Eu assumo essa condição também como uma responsabilidade muito grande, né? Inclusive porque o patrono dessa cátedra, o professor Pascoal Senise, quando eu estava na presidência da cátedra por ocasião de 50 anos, nós fizemos uma homenagem, publicamos, o professor Walter Colli nos ajudou a escrever um pequeno livro sobre a obra do Pascoal Senise. Ele, sem dúvida, foi um dos pioneiros na construção da pós-graduação brasileira, desde o final dos anos 60. E eu, inclusive, recuperei esse livrinho nos últimos tempos aqui, reli um pouco do que ele fez, como coordenador tanto da comissão de pós-graduação, depois da coordenação. Ele foi um personagem muito importante e eu fico muito contente de poder hoje tentar. Acho, inclusive, que o trabalho desenvolvido naquela época, no final dos anos 60 e 70, de construção da pós-graduação, acho que nos sugere alguns desafios para os tempos contemporâneos, né? E, independente de coronavírus, né? Um pouco a reflexão, digamos assim, na esteira da experiência do professor Senise, eu gostaria de propor um pouco sobre uma reflexão sobre o que está acontecendo com a nossa pós-graduação e o que, em alguma medida, são realmente desafios que nós precisamos enfrentar se quisermos que ela volte a ter um protagonismo ou reforce mais ainda o seu protagonismo na sociedade brasileira. Então, fico muito agradecido, fiquei muito honrado com o convite e o faço assumindo muita responsabilidade e na tentativa e certamente na expectativa de que eu possa, de algum modo, ajudar a USP nessa fase aí de fortalecimento da sua reputação, sobretudo como universidade de pesquisa. Muito obrigado. Bom, então nós vamos dar início à reunião. O professor Varram, o professor já fez uma introdução, mas eu vou fazer alguns comentários iniciais. Bom, em relação à cátedra, a professora Abílio já fez um comentário, o professor Varram também, mas a cátedra ela foi criada para nós termos na USP uma visão externa, de agentes externos, de pessoas que têm experiência, tanto nacional quanto internacional, para nós trazermos esses conhecimentos para dentro da universidade. Um risco que nós temos como gestores da pós-graduação é ficarmos resolvendo problemas burocráticos, problemas internos, enxergando os nossos problemas, esquecendo um pouquinho essa visão nacional, visão internacional, que nós podemos incorporar esses conhecimentos para nós melhorarmos a universidade. Então, o objetivo da cátedra é esse. O plano com o professor Abílio, para essa primeira cátedra, Pascoal Senise, é nós discutirmos, entre outras atividades, um plano estratégico para a universidade. Então, é interessante que nós tenhamos esse agente externo colaborando conosco para fazer essa discussão. É claro que o Conselho de Pós-Graduação é que será o efetor desse plano, né? Ele vai decidir, vai discutir esse plano, mas é interessante que nós tenhamos alguma base para podermos começar essa discussão. O professor Fresati, da FEA, o professor Fichtman, eles irão colaborar com as ferramentas que nós devemos ter para fazer essa discussão. Já fizemos um questionário para presidente de CPGs, coordenadores de programas, ex-pró-reitores e membros da USP que estão participando da CAPES, para responderem uma série de perguntas que o professor Abílio preparou. Esse questionário, Abílio, já deve estar ficando pronto, ao final da semana nós já devemos ter esses dados para nós discutirmos, e aí levar esse plano para a comunidade, para nós discutirmos. Então, rapidamente, esse foi o papel da cátedra, e a atividade do professor Abílio está se dispondo a trabalhar conosco. E hoje, para nós fazermos essa posse formal da cátedra, então, eu convido o professor Varram para falar algumas palavras iniciais. Eu sei que ele já comentou alguma coisa, mas talvez a gente nós não estávamos ainda fazendo o streaming, professor, para
para toda a comunidade, porque além das pessoas que estão nessa sala, nós estamos fazendo pelo próprio Google Meet uma transmissão para toda a comunidade da USP, alunos, orientadores. Aqui nós temos só um grupo menor de programas e CPGs. E aí o professor Abílio já vai dar início após essa palestra, o pontapé inicial da cátedra. Ele vai falar sobre a situação atual e perspectivas na pós-graduação. Então, Abílio, muito obrigado por você ter aceitado o convite da cátedra e por ter iniciado essa participação também, mesmo em tempos difíceis. Nós estamos tentando manter o máximo de atividade na pós-graduação. Então, professor Varran. Tá. Opa, deixa eu... Já abri o microfone. Bem, bom dia a todos e a todas. Como eu já disse no começo, é um prazer muito grande dar início às atividades. Início não, né? Porque o Abílio já está trabalhando há muito tempo nisso, mas formal, início formal às atividades da cátedra com essa palestra dele. Eu queria, talvez, gastar uns 2, 3 minutos reforçando o que o professor Carlotti já falou. A cátedra foi uma experiência que a USP implantou há 8 anos atrás, uma experiência de sucesso. Nós começamos com a cátedra voltada à relação Ibero-América, depois percebemos o sucesso e fomos continuando. Então, é de fato uma oportunidade que a universidade está tendo de receber pessoas de gabarito, como o professor Abílio Baeta Neves, para compartilhar conosco umas preocupações mais gerais, mais amplas. E é uma oportunidade única para os nossos alunos, principalmente os de pós-graduação, mas também os de graduação, de interagir com essas personalidades de fora da universidade. Então, foi uma iniciativa de sucesso e nós estamos replicando, nós temos hoje mais de 10 cátedras com essa mesma perspectiva, convidando uma autoridade externa, não necessariamente acadêmica, uma autoridade externa que possa trazer uma nova visão do nosso problema. No caso particular da pós-graduação, quando o Carlotti levantou esse tema, de fato, nós estávamos precisando, nós discutimos muito a pós-graduação, nós estávamos precisando a presença de uma pessoa de grande experiência de fora para nos contrapor, para trazer sugestões e contrapor as nossas ideias. E o nome do patrono, o professor Senise, o professor Abílio já destacou, mas eu diria que para dentro da Universidade de São Paulo foi fundamental. A Universidade de São Paulo, como nós já sabemos, ela é muito descentralizada, cada unidade tem a sua cultura, sua orientação, sua abordagem. Isso também valia para a pós-graduação. Para a pós-graduação na década de 60 e 70. Nós tínhamos unidades que tinham uma pós-graduação bem modelo norte-americano, tínhamos unidades com pós-graduação modelo europeu e tínhamos universidades, faculdades com modelo, unidades com modelo híbrido. Quando o relatório Sucupira ficou pronto, o professor Senise assumiu a árdua tarefa de tentar implementar essas ideias dentro da nossa universidade. E convenceu de uma maneira brilhante, eu digo convencer, porque é uma tarefa não simples, de uma maneira brilhante, os líderes da universidade, de que a pós-graduação da Universidade de São Paulo deveria ser aderente às diretrizes do relatório Sucupira. Isso hoje pode parecer uma coisa óbvia, na década de 60 não o era. Posteriormente, o professor Senise teve um papel importante, ele presidia uma comissão de pós-graduação, que não é nada disso que o professor Carlotti hoje preside. Era um grupo de professores escolhidos pelo reitor que cuidavam da pós-graduação. De uma maneira muito vamos dizer, não diria simples, mas de uma maneira muito
tranquila, delicada, para não ofender as idiosincrasias de cada uma das unidades. E nessa comissão, novamente, ele teve um papel importante quando convenceu o Conselho Universitário a aderir ao sistema de avaliação da CAPES. Naquela época, a USP representava praticamente 50% de toda a pós-graduação brasileira, ou pelo menos de doutores. E esse foi um papel importante, foi um mérito do professor Senise. Então, nada melhor que a nossa cátedra de pós-graduação tenha como patrono o nome do professor Senise. E, por fim, é uma honra muito grande que o primeiro catedrático é uma pessoa que eu particularmente tenho um respeito muito grande pela atuação que teve na presidência da CAPES. Eu tive a oportunidade, eu tive o prazer de ser representante de área, vice-representante de área. Acho que todo o período que o Abílio esteve na direção da CAPES, dos 8 anos, eu tive a honra de participar dessas atividades. E isso me aumentou a minha admiração, o meu respeito ao Abílio. Eu tenho certeza que com esse primeiro catedrático, a nossa cátedra está começando muito bem e tenho certeza que os resultados serão muito importantes. E começando bem, Carlotti, continua bem a cátedra. Então, parabéns pela escolha do primeiro catedrático, e acho que está todo mundo querendo ouvir o catedrático e não o reitor falando muito demais. Obrigado. Obrigado, professor Varran. Abílio, a palavra está com você, então. Situação atual e perspectiva da pós-graduação brasileira. Bem, muito obrigado, professor Varran. Eu sempre digo que o problema dos amigos é que eles mentem a nosso favor. E um pouco de exagero, mas, de fato, eu também tenho muito boas lembranças da primeira passagem minha pela CAPES e da colaboração que o professor Varran nos deu, e deu a CAPES, deu a pós-graduação, deu as áreas de engenharia. Naquele período foi muito marcante. Bem, como já falei antes, eu fiquei muito honrado com o convite para assumir essa cátedra. Primeiro porque vem da USP, vem de amigos que eu respeito e considero muito, né? Segundo porque homenageia a cátedra, homenageia uma das figuras centrais da construção da pós-graduação no Brasil, não só na USP, mas no Brasil inteiro, que foi o professor Pascoal Senise. E terceiro porque eu acho que a USP representa, o professor Varran acabou de mencionar que nos anos 70 a USP certamente correspondia a 50%, era mais nos anos 70, mais do que 50%. Né? Mas a USP, não só naquele período, representou muito para a pós-graduação brasileira, foi o grande centro formador de doutores no Brasil por mais de uma década, né? Alimentando e qualificando as universidades de todas as regiões do país. Mas a USP, hoje, eu acho, de novo, tem uma posição estratégica na reflexão e na discussão que se pode fazer sobre a pós-graduação para não apenas a própria universidade, mas para o país como um todo. Eu entendo que nós estamos, e eu gostaria de separar na minha apresentação, 3 momentos. Um momento, uma reflexão geral sobre a situação em que nos encontramos com o Sistema Nacional de Pós-Graduação. Uma segunda parte sobre os novos movimentos da CAPES, especialmente propostas de mudança que precisam ser consideradas. E, em terceiro, algumas questões que eu acho que eu poderia aproveitar nesse período de cátedra, aproveitar para ajudar a responder junto com os colegas da USP no que se refere à própria USP. Eu entendo que, mesmo sem a pandemia, que eu acho que nos traz um desafio extra, né? Falávamos que, há pouco tempo, Carlotti e eu aqui, antes dessa palestra começar, que é muito interessante poder acompanhar como as instituições mais importantes vão se preparar para a saída dessa pandemia e como os impactos dessa pandemia podem se tornar mais ou menos duradouros, né? O fato é que
é uma situação totalmente nova, uma situação que nos cobra tanto ousadia como criatividade no que diz respeito, em alguma medida ainda, não completamente explorada, mas no que diz respeito à própria organização daqui para frente da nossa pós-graduação e, inclusive, da infraestrutura de pesquisa. Mas temos que refletir sobre isso. Não obstante, eu acho que a situação com a qual nós nos deparamos ao falar da pós-graduação brasileira, eu chamaria de uma situação de transição. Eu acho que nós enfrentamos o fechamento de um ciclo. Esse ciclo durou cerca de 50 anos, que são os 50 anos de formação da pós-graduação. É muito recente tudo isso no Brasil. Quer dizer, quando nós falamos de 50 anos da pós-graduação no Brasil, com exceção da USP, talvez, antes desse período, ou seja, antes da década de 60, né? Praticamente nós tínhamos as nossas universidades como grandes colégios de terceiro grau, na melhor das hipóteses, né? Os 50 anos da pós-graduação correspondem também à institucionalização da pesquisa na universidade brasileira. Portanto, é muito nova. Quer dizer, a nossa universidade começou a se preocupar institucionalmente com a pesquisa há apenas 50 anos, né? Isso é pouco. Não obstante, esse processo foi um processo muito bem sucedido, eu diria, tanto no que diz respeito à pós-graduação como à construção dessa base de pesquisa. Esse é um ciclo que se fecha. E eu digo que ele se fecha porque, se nós olharmos os planos nacionais de pós-graduação, que a CAPES, às vezes isoladamente, às vezes com alguma participação de outras agências, elaborou e realizou, eles quase todos, com exceção de um lá da o final da década de 70, 80, que insistiu que tinha como foco principal a afirmação do modelo de avaliação da pós-graduação para melhorar a qualidade, todos eles apontavam, e até recentemente, apontavam a necessidade de fazer crescer o Sistema Nacional de Pós-Graduação, fazer crescer o número de mestres e doutores formados, ou seja, era sempre algo. A pós-graduação precisava ainda ser constituída, de certo modo, ser nacionalizada, digamos assim, alcançar uma cobertura razoável das áreas de conhecimento, né? Muitos dos programas da CAPES, em boa medida, até muito recentemente, ainda se pretendem induzir novas áreas, novas disciplinas, digamos assim, novas linhas de pesquisa na pós-graduação. Ou seja, nós vimos falando de implantar a pós-graduação. Esse ciclo de implantação é que, para mim, se fechou, né? Ou seja, nós temos uma pós-graduação nacionalizada, por mais que haja desequilíbrios regionais, e esses desequilíbrios sempre existirão, né? Mas nós temos uma pós-graduação que cobre o país inteiro, todas as regiões. Essa pós-graduação que cobre o país inteiro, ela cobre todas as áreas de conhecimento e muitas sub-áreas de conhecimento, né? Ela alcança tanto dessa outra perspectiva, que é dos propósitos dos programas e cursos de pós-graduação. Ela hoje se diferenciou, ela é tanto acadêmica quanto profissional, e esse sentido profissional da pós-graduação está se ampliando, né? Hoje, até há pouco tempo, falava-se apenas de mestrado profissional, hoje já se fala de doutorado profissional, e há quem também identifique a possibilidade de que, mesmo entre aquilo que nós chamamos de pós-graduação acadêmica, haja mais coisa do que um modelo clássico, ou um modelo muito especial de pós-graduação, digamos assim, de vocação acadêmica da pós-graduação. As metas quantitativas referentes à formação de mestres e doutores foram alcançadas, estamos formando mais de 50 mil mestres por ano, estamos formando mais de 25 mil doutores, né? Isso pode parecer, em algum momento, sempre se tinha preocupação com não, a relação doutores por 100 mil habitantes no Brasil é baixa com relação a outros países. De certo modo, é verdade. Por outro lado, nós poderíamos quase começar a nos perguntar por que tantos doutores no Brasil, o que vamos fazer com eles e o que eles estão fazendo, né? A pesquisa se integrou, de fato, à atividade das nossas universidades, com propósitos e resultados diversos e com qualidade também diferenciada, a gente sabe disso, né? Enfim, a pós-graduação é uma realidade, e nós temos, mais do que essa realidade ampla, né, da oferta de pós-graduação, nós temos também
claramente podemos identificar áreas, em todas as áreas de conhecimento, em diversas universidades, núcleos de excelência nessa pós-graduação. Ou seja, nós fizemos, não apenas construímos um amplo sistema de pós-graduação, nós construímos um sistema de pós-graduação de qualidade, né? Então, pronto, isso é o que nós temos. Agora, a transição também tem a ver com a percepção de que, ao longo desse processo, né, emergiram muitas preocupações, e essas preocupações, hoje, são as preocupações com as quais nós temos que lidar claramente. A primeira delas pode ser dito o seguinte: o que nós chamamos de construção do sistema, hoje, com cobertura nacional, etc., guarda internamente, né, um pouco a imagem de um sistema que se construiu e que se multiplicou no número de cursos, num processo de multiplicação e de fragmentação e de repetição da oferta de cursos, tanto numa mesma instituição ou em instituições diferentes, em diferentes regiões, ou numa mesma região, quase que num processo de repetição de coisas que, na verdade, já estavam presentes, já eram oferecidas. A denominação pós-graduação, por outro lado, hoje designa pós-graduação sensu estrito, eu não estou me prendendo aqui a lato sensu, né? Mesmo a denominação de pós-graduação sensu estrito, mestrado e doutorado, já designa, em última análise, uma realidade muito mais diferenciada, muito mais do que simplesmente uma distinção acadêmica e não acadêmica, né? Da perspectiva das instituições, mas independente da perspectiva das instituições, também da perspectiva das agências, o investimento necessário para que esse sistema opere e opere com qualidade é cada vez maior. Há uma demanda cada vez maior de recursos, né? E isso traz consigo também a necessidade de refletir sobre como se está usando esses recursos, né? Da perspectiva das agências de fomento, eu não tenho nenhuma dúvida, né? Há um diagnóstico de que há uma pulverização de recursos. Esses recursos poderiam produzir mais resultados, né? A pulverização de recursos, no entanto, durante muito tempo, e até recentemente, tem sido vista como necessária para a implantação de novo do sistema, né? Então, nós giramos em torno estamos aí envolvidos numa situação em que as coisas acabam apontando certamente para uma mudança de perspectiva. Menos interessante será continuar pensando na expansão do sistema, mais importante será começar a pensar no produto, no resultado que a pós-graduação oferece, seja para a ciência, seja para a sociedade, de um modo geral, no país, né? De um outro lado, sob certo aspecto, para diferentes instituições, a pós-graduação ainda não está completamente institucionalizada na universidade. Ela depende de muito recurso externo, né? Isso é, em si, de certo modo, um problema, né? E os modelos de financiamento e o próprio modelo de avaliação das agências, e aqui nós falamos praticamente, hoje em dia, praticamente só da CAPES, né? Quer dizer, vocês em São Paulo têm a FAPESP, que tem uma presença muito mais constante e efetiva do que outros estados conseguem com as suas FAPs, mas, fundamentalmente, no Sistema Nacional, nós falamos basicamente de CAPES, né? Esse modelo de financiamento começa a mostrar problemas sérios e, ao mesmo tempo, a avaliação começa a deixar de dar conta da diversidade e da pluralidade de propósitos da pós-graduação, né? Por outro lado, se a gente olhar da perspectiva do modelo de avaliação, esse modelo de avaliação se construiu, se consolidou com muita legitimidade, porque sustentado sobre a participação dos próprios pares, né, na construção do processo de avaliação, mas ele, inevitavelmente, também pelo crescimento do sistema, ele se burocratizou e ele se transformou numa pequena camisa de força à universidade. As universidades têm muita dificuldade de serem mais criativas, né? Se vocês olharem os documentos de área, etc., há exigência nos documentos de área que não fazem o menor sentido, né? E que são claramente intervenções na autonomia universitária, sobretudo na autonomia didática, na autonomia científica, na autonomia acadêmica da universidade, de organização da sua própria atividade acadêmica, né? Então, isso é um outro problema, as universidades reagem, né? É possível também, por outro lado, questionar esse tamanho de pós-graduação
né, no que diz respeito ao resultado para a sociedade, né? E, diga-se de passagem, não sou eu que estou fazendo isso é o que a gente está assistindo desde, pelo menos, o ano passado, né? Um questionamento na opinião pública crescente, forte, inclusive, digamos assim, desmedido, agressivo demais, com relação à qualidade das pesquisas, do trabalho dos mestres, dos mestrandos, dos doutorandos, etc., etc., né? De qualquer modo, eu acho que nós não podemos evitar refletir sobre esses pontos, e essa discussão precisa, em última análise, fazer parte tanto da construção do diagnóstico como da tentativa de identificação dos encaminhamentos que podem vir a ser decididos para que nós possamos fazer avançar a pós-graduação no Brasil, né? Mas há uma discussão, inclusive internamente às universidades, sobre se a formação oferecida, né, é realmente pertinente para os egressos e resulta positivamente para a sociedade. Eu tenho ouvido isso em muitas universidades, de colegas da pós-graduação, de coordenadores, de professores, que têm um pouco de preocupação séria sobre se não começou a acontecer, pelo próprio fato de que a pós-graduação acaba tendo que responder mais a um modelo de avaliação que se burocratizou por um lado e que se uniformizou por outro lado demais, né, se não está acontecendo um divórcio em crescimento com relação às expectativas e às demandas da sociedade, né? Há um outro aspecto que eu acho que não é completamente irrelevante, que é, em muitas instituições no nosso sistema, a pós-graduação continua a ser pensada como uma espécie de upgrade da graduação. E não pela natureza em si, como, né, que aí sim, se nós voltarmos ao que fez o professor, ao trabalho do professor Pascoal Senise, vocês vão ver que a pós-graduação sempre foi concebida, e o parecer 97765 do Newton Sucupira afirmava isso claramente, a pós-graduação era o instrumento de institucionalização da pesquisa na universidade. Dessa perspectiva, ela era uma ruptura com exatamente a organização do ensino de graduação. Ela deveria irradiar transformações à sociedade, à universidade, a partir do sucesso deste empreendimento, que era a implantação da pesquisa, né? E a elevação da pesquisa, a pós-graduação era um reflexo também da qualidade da pesquisa, elevar o patamar de desempenho da universidade a partir da formalização da pesquisa como base da formação de recursos humanos para a própria pesquisa e para o meio acadêmico e para a sociedade de um modo geral. Então, eu acho que esses são temas importantes que suscitados por uma leitura do que eu chamo de ciclo que está se fechando. E nós precisamos lidar com tudo isso e pensar um pouco como vamos para frente, né? Essa reflexão já começou a acontecer na CAPES há algum tempo, e a CAPES tem mantido, eu assisti a semana passada a palestra do professor Benedito, atual presidente da CAPES, sobre os propósitos, e ele deixa claro que a CAPES está trabalhando em pelo menos 2 grandes planos: mudar o modelo, ou reconstruir o modelo de financiamento e repensar o modelo de avaliação, né? O modelo de avaliação que já começou a se tornar conhecido, né, que trata a pós-graduação como uma realidade multidimensional e que quer dar conta de apreciar o desempenho dos programas em cada uma dessas 4, 5 dimensões. São 5 pelo modelo, ele está sugerindo que uma das dimensões, que é a internacionalização, não seja necessariamente destacada, mas, então, 4 ou 5 dimensões, que essas dimensões sejam as dimensões pelas quais se examine o desempenho da pós-graduação. Então, aqui nós temos uma grande novidade. Há uma mudança de atitude, digamos assim, do avaliador da CAPES e da CAPES com relação à sua avaliação, muito importante. Deixa-se, tendencialmente, deixa-se de se preocupar com as condições de oferta dos programas e passa a se preocupar com o resultado dos programas em 5 dimensões distintas, né?
isso é uma coisa muito importante. Segundo, esse modelo multidimensional que a CAPES pretende implantar para o próximo período, né, ele reconhece claramente que a pós-graduação é muito mais diversificada nos seus propósitos, nos seus projetos, do que até agora se admitiu. A avaliação, ela hoje nos oferece um resultado que é unificador do desempenho. E ela aparentemente sugere que todos os cursos, numa gradação que fica estabelecida pelas notas, todos os cursos têm desempenho semelhante. Ou seja, tem vocação semelhante, não é desempenho, tem vocação semelhante, seguem uma mesma missão. Uns mais bem-sucedidos, outros menos bem-sucedidos. Agora, esse modelo multidimensional diz assim, não, os programas podem focar dimensões distintas como prioritárias, de acordo com a sua missão institucional, né? Isso é uma diferença importante. E focar mais também no resultado do que nas condições de oferta, por assim dizer, né? Esse modelo remete, por outro lado, da perspectiva das universidades, ao fato de que as universidades vão ter que tomar uma posição. Elas vão ter que, cada um de seus cursos vai ter que dizer o que quer, para onde eles, qual é de fato a sua missão, para onde eles querem caminhar e que produto principal eles querem entregar para a sociedade, para o mundo acadêmico, para a pesquisa, etc., etc., né? Portanto, remete a um novo planejamento institucional da pós-graduação em cada instituição, né? O novo modelo de bolsas, de distribuição de bolsas, eu acho que ainda não sinaliza política nenhuma, né? E como ele está atrelado à avaliação, e a CAPES parece que não quer abrir mão, né, da relação entre fomento e avaliação, algo que pode ser discutido, né? Então, muito provavelmente, se mudar o modelo de avaliação, ele terá que ser remodelado e terá que ser remodelado amplamente, né? Até hoje, o modelo de fomento da CAPES, ele é um modelo que, digamos assim, tenta dar sustentabilidade ao projeto de construção da pós-graduação, ao trabalho das universidades e à disposição das universidades de continuarem aumentando a oferta de programas de pós-graduação. A demanda social tem essa característica. A demanda social... houve quem dissesse que a CAPES nunca teve um modelo de distribuição de bolsa. Não, a CAPES sempre teve um modelo de distribuição de bolsa. Esse modelo de distribuição de bolsa era atrelado à ideia de que o programa de bolsas deveria estimular o crescimento da pós-graduação, né? Por isso as instituições tinham cotas, por isso as instituições podiam remanejar automaticamente, redistribuir a bolsa automaticamente, etc., etc., etc. Ou seja, era para garantir uma dinâmica constante de crescimento, de funcionamento e de crescimento dos cursos, e, ao mesmo tempo, na medida em que a demanda social previa enxoval para cursos novos, etc., etc., assegurar que a iniciativa das universidades seria, digamos assim, suportada com recursos de bolsas, principalmente. Já houve um tempo em que os recursos de custeio eram bem bons, hoje houve uma redução, mas isso tem a ver também com a redução do orçamentário, mas, de qualquer modo, havia um modelo, esse modelo também está deixando de, digamos assim, migrando dessa percepção, estimular, dar, digamos assim, segurança para as instituições e assegurar condições de expansão do sistema, está migrando lentamente para uma percepção também, de novo, de resultado, né? Mas ainda eu acho que ele não configura uma política nova de pós-graduação. O que eu acho para a pós-graduação como tal? O que eu acho que, na verdade, surgiu como uma novidade foi o print, né? Porque o print altera o modo de relacionamento da CAPES com as instituições. Não é só uma novidade no sentido de que ele tentou estimular que as instituições definissem prioridades e fizessem isso com projetos transversais, né, dentro da universidade, mobilizando o que há de mais, quase como se nós estivéssemos trabalhando para a construção de clusters dentro da universidade, né, de alta qualidade e que buscasse a sua afirmação e a sua consolidação num estreitamento sempre maior da cooperação e da interação internacional, do envolvimento em redes, etc., etc. Não é só por isso, né? É porque a CAPES, o compromisso da CAPES com relação ao print foi o de repassar os recursos para que a universidade exercesse
digamos assim, ou realizasse o projeto como ela concebeu, com a maior autonomia possível. Ou seja, a CAPES passava digamos assim, se oferecia, porque esse programa pode estar em risco, ou pode, inclusive, não dar certo, mas a disposição da CAPES era a de, digamos assim, valorizar a iniciativa institucional e as políticas institucionais e reforçar, nesse sentido, a autonomia da universidade. Isso é uma mudança importante. Eu, pessoalmente, acho que o fomento na CAPES deve tender para algo dessa direção. Ou seja, acho que a verdadeira política será alguma espécie de contrato de gestão com a universidade, no que diz respeito à formação de recursos humanos, à produção de conhecimento, etc., etc., e o que hoje são cotas dos cursos devem virar cotas das universidades, né, contra metas estabelecidas. Mas isso eu acho que ainda não está desenhado, né, e acho que, de fato, ainda seria necessário muito diálogo, né, para que a gente pudesse, diálogo da CAPES com a comunidade, com outras agências, né, para que se pudesse ter um desenho claro desse tipo. Bom, com isso eu quero dizer o seguinte, o cenário de transição, para mim, está reafirmado pelas últimas tendências da agência principal de fomento. Não é exatamente o que se nota em agências, por exemplo, regionais. Mesmo a FAPESP, não me parece que a FAPESP, porque não é responsabilidade dela, e aí faz sentido, não é responsabilidade da FAPESP pensar o sistema de pós-graduação do Estado de São Paulo como tal, talvez pudesse fazer um pouco mais do que está fazendo, mas, evidentemente, no caso da CAPES, a CAPES tem essa responsabilidade e ela precisa pensar o sistema dessa maneira. E o que talvez devesse ser aprofundado nesse momento é mais diálogo com, seja os representantes de área, seja os pró-reitores, seja os segmentos diferentes das universidades que alcançaram graus também diferentes de consolidação e de desenvolvimento e de qualificação da sua pós-graduação. Então, eu acho que reconhecidos os elementos dessa etapa ou dessa fase de transição, eu acho que nós temos algumas conclusões importantes. E aí eu, logo em seguida, gostaria de fazer alguns comentários sobre a USP. A primeira conclusão importante é que, de fato, a pós-graduação brasileira, a pós-graduação que nós temos no Brasil, foi a coisa mais bem-sucedida que a gente construiu em matéria de educação nesse país. Isso é óbvio. Se vocês olharem, e no que diz respeito a relação entre pós-graduação e institucionalização da pesquisa, vocês todos conhecem uma curva que é uma curva perfeita entre o número de doutores, o crescimento do número de doutores formados e o crescimento da produção científica indexada brasileira. Isso é quase que a mesma curva. Tem acontecido alguma coisa nos últimos 2, 3 anos, mas isso são tendências que a gente não consegue ainda plenamente apreciar na sua continuidade. Bom, a segunda conclusão importante é que não dá mais para imaginar que a pós-graduação seja aquela pós-graduação que nós ajudamos, ou que se construiu desde a década de 70, cuja finalidade era a formação do docente pesquisador. Hoje, a pós-graduação forma muitos perfis de profissionais. Forma para o meio acadêmico, e para o meio acadêmico não é necessariamente para pesquisa, forma para a pesquisa, e a pesquisa não é necessariamente acadêmica, entende? Mas ela forma também profissionais, ela forma dos mais variados tipos, e nessa variedade de propósitos da pós-graduação, que é uma realidade, cabe, de novo, a pergunta fundamental, assim, certo, e a questão da pesquisa mesmo, a pesquisa que faz impulsionar o conhecimento, a pesquisa que interage e que faz a interlocução com os grandes centros e os centros mais qualificados mundialmente falando, etc., etc. Grande parte das outras finalidades da pós-graduação tem como interlocução a sociedade mesmo, outros atores da sociedade, variados atores da sociedade, Nós estamos formando gente para o setor público, nós estamos formando gente para o terceiro setor, nós estamos formando gente para o setor empresarial. Quando nós falamos de doutorado empresarial, ou de doutorado industrial, nós estamos falando, na verdade, de uma possibilidade de encaminhamento de formação
que na verdade, já existe na nossa pós-graduação, quer dizer, que são aqueles doutorandos cujo trabalho está vinculado a algum problema específico de setor empresarial, de empresas, etc., etc. Né? Quando nós falamos de pós-graduação também, da pós-graduação profissional para diferentes setores, nós estamos imaginando que esses egressos da pós-graduação tenham condições de operar como líderes em contextos profissionais variados e assim por diante. Eu tenho dito que hoje, se a gente olhar bem, o perfil de um egresso de pós-graduação precisaria combinar capacidade para ser docente, pesquisador, gestor e empreendedor. Ou seja, variadas funções podem se mesclar, variadas funções e variadas competências precisam se mesclar hoje para que a gente tenha o perfil daquilo que nós imaginamos seja o egresso da nossa pós-graduação. Mas, dentre esses, há o perfil da pesquisa. Né? Dentre esses, há o perfil da pesquisa, e esse perfil da pesquisa também está mudando. Né? Esse perfil da pesquisa está mudando porque nós temos referências internacionais que elevam esse patamar a sempre posições ou níveis muito superiores àquilo que nós temos experiência aqui. Dessa perspectiva, se a gente pensar um pouco a USP, né, nós temos, e a USP tem uma posição privilegiada nesse contexto todo, e é também um privilégio pensar a USP nesse contexto. Né? Nós estamos diante de algumas situações. A primeira situação é a seguinte: mudanças estão se originando na principal agência de avaliação e de fomento, e elas terão impacto sobre a USP também. Não é só, na medida, a menos que a USP faça o movimento inverso, né, do que foi a grande batalha do professor Senise no começo da década de 70, que era fazer com que a USP, na meados da década de 70, né, que a USP aceitasse a avaliação da CAPES, etc., etc. A USP não precisaria aceitar a avaliação da CAPES, a não ser na medida em que a CAPES condiciona a avaliação aos recursos. Né? Mas, em princípio, desde a LDB, desde a Lei de Diretrizes e Bases de 96, né, os sistemas de educação são claramente delimitados. Né? O sistema federal, o sistema estadual, o sistema municipal, eles têm prerrogativas claramente definidas. Mas a USP também nunca fez isso. Houve um momento em 96, 97, 98, em que o Conselho Estadual de Educação em São Paulo tentou chamar para si algum tipo de prerrogativa no sentido da avaliação das universidades paulistas, e a própria USP liderou com o Unicamp e o Unesp o movimento para que elas continuassem sob o modelo de avaliação da CAPES. Portanto, né, as mudanças da CAPES terão impacto na USP, e a USP terá que responder a esses estímulos. Né? De outra parte, não há como deixar de reconhecer que a USP está em meio a essa ampla discussão sobre os perfis variados de egresso, né, e as competências diversas que deveriam fazer parte, digamos assim, do patrimônio do egresso da pós-graduação. A USP é uma universidade de massa, não nos esqueçamos. Né? Ela é uma universidade de massa, surpreendentemente, bastante qualificada para uma universidade de massa. Mas ela é uma universidade de massa, uma universidade com o tamanho que a USP tem, com a diversidade que a USP tem, né? E, claramente, a caracteriza como... E ela, ao mesmo tempo, apesar de ser uma universidade de massa em si, ela tem clusters de excelência muito fortes, muito claramente assim, cluster em todos os sentidos, na formação altamente profissional, na formação de pesquisadores, na formação de gestores pela pós-graduação, na formação de docentes pela pós-graduação, ou seja, o equilíbrio entre essas competências é um desafio para a USP hoje. Mas é um desafio para a USP também, digamos assim, encontrar o canto pelo qual a USP vai se afirmar como uma universidade de pesquisa. A USP, e aí eu gostaria de fazer uma pequena provocaçãozinha. A USP, qual é o projeto da USP, basicamente, com relação à pesquisa? Ela quer ser a melhor universidade nacional ou ela quer ser uma universidade que faça o jogo internacional com proeminência e com destaque? Né? A melhor universidade nacional já é.
entende? Então, ela poderia ficar, ela está tranquila, ela não precisa fazer mais muita coisa, entende? Ela não precisa nem mexer demais no que ela está fazendo para continuar como melhor universidade nacional. Agora, ela, evidentemente, tem condições base, tem capacidade interna, tem um modelo, digamos assim, uma disposição de gestão, de governança, para pretender mais, não apenas na resposta que ela dá à sociedade brasileira, e isso não é muito difícil, de um modo geral, com esses variados perfis de egresso na pós-graduação, e isso não é muito difícil. A USP, talvez o grande desafio aí seria como a USP equilibra essa federação que ela é de unidades e de faculdades, né? Mas, fundamentalmente, como é que, mesmo assim, a USP afirma um projeto forte como universidade de pesquisa, e uma universidade de pesquisa cuja reputação internacional cresça cada vez mais, a ponto, né, de se configurar, então, digamos assim, um avanço, um upgrade com relação a essa condição de melhor universidade brasileira, né? Então, eu acho que, em princípio, para mim, o grande desafio na USP é como é que ela concilia esse belo trabalho que ela faz e essas inúmeras competências que, na verdade, os pós-graduandos na USP adquirem com a experiência que eles têm sobretudo no doutorado, né? Mas também como é que a USP consegue dar esse passo que a tornará, digamos, ou pode tornar uma universidade realmente de reputação internacional entre as melhores. Muito obrigado. Não sei se eu falei muito ou se eu falei pouco. Ih, meu Deus, quase... Não, tá bom, Abílio, acho que tá bem. Agora eu queria a colaboração do Paulo, para nós fazermos umas perguntas, Paulo. Primeiro nós vamos abrir para esse grupo, e depois nós vamos abrir para o pessoal que está nos ouvindo no streaming, é isso? Professor, no streaming não tem como, mas aqui a gente pode receber pelo chat, e aí pelo chat dá para ir acompanhando. Tá, então eu vou abrir aqui para algumas perguntas, então eu gostaria que você se inscrevesse pelo chat aqui, fizesse a pergunta, e aí eu vou dando a palavra para quem se inscrever. Pelo que eu estou entendendo aqui, a professora Maria Arminda foi a primeira a se inscrever. Então, como ela tem afinidade de área com o professor Abílio, eu abro a palavra para a professora Maria Arminda. E depois o professor Ari Plonsky. Professora, é só abrir o seu microfone e... Pronto, já abri. Primeiro, bom dia a todos. Bom dia, Abílio. Parabéns pela exposição. Na verdade, você é a grande personalidade, né, da pós-graduação no Brasil. Um rápido comentário. Eu assisti com muito interesse e atentamente a sua exposição, e o que chama muito a minha atenção são as questões referentes ao novo formato da pós-graduação. Você chamou muita atenção para isso. A questão é que o novo formato da pós-graduação, naturalmente, está ligado aos novos formatos da universidade. A pós-graduação cresceu e se institucionalizou dentro das universidades. E hoje, o que está acontecendo no Brasil, não tomo isso como uma má tendência, longe disso, é que o modelo de universidade mudou, né? O modelo de graduação mudou o modelo de universidade, e todas essas mudanças têm um impacto sobre a pós. E pensar a nova pós-graduação significa, de duas uma, ou a pós-graduação
ela se descola de uma certa maneira da universidade, ou ela tem que na verdade, estar conectada com essa outra universidade. As universidades brasileiras, sobretudo nos últimos anos, elas desempenharam um papel muito particular, né, que é um papel de tentar superar certas desigualdades na área da educação, que são desigualdades sociais, quer dizer, elas tiveram um papel civilizatório. E a pós-graduação, como uma instituição de pesquisa, ela tem também, mas a direção dela é outra. Então, eu fiquei muito tentada a te perguntar a esse respeito, porque será que nós faríamos novamente, que teve um certo momento isso aconteceu, quer dizer, um descolamento da pós em relação à universidade? Porque a pós hoje, em certas áreas especialmente, mas não só em certas áreas, mas em certas áreas especialmente, como as nossas, né? Elas têm, sim, um papel de um complemento da graduação. Em segundo momento, elas têm um papel de dar respostas profissionais. Enfim, como pensar essa confusão toda? É isso que me parece que nós temos que refletir. Muito obrigada, parabéns, viu? Parabéns, professor Carlotti, pela iniciativa, e uma manhã boa, viu, Abílio? Eu respondo, obrigado. Eu respondo ou não? Carlotti. Sim, Abílio, pode responder. Depois nós temos mais 3 inscritos, Tá. Aí nós fazemos a sequência, mas pode responder. Bom, obrigado. Obrigado, Maria Arminda. Eu acho que esse é uma parte do problema sério, sabe? Com o qual nós devemos lidar como instituição. Agora eu estou pensando, digamos que eu estou fazendo um pequeno esforço para me botar na posição de alguém da USP, né? Porque foi isso que aconteceu, que você descreveu, quer dizer, e o que eu tinha sugerido. Isso que eu estou chamando de tanto novas competências com as quais a pós-graduação tem que lidar quando pensa no futuro do seu egresso, né? Como no que eu estou chamando de diversidade de propósitos da pós-graduação, isso acompanhou as mudanças da universidade e das relações da universidade com a sociedade, sem dúvida alguma, né? Sem dúvida alguma. Agora, veja bem, Abílio, acho que você desligou o microfone sem querer aí. Então, eu acho que não há como fugir disso. Esta é a nova realidade da pós-graduação. Né? Fugir disso significaria dizer o seguinte: olha, então não vamos mais fazer pós-graduação desse jeito, vamos fazer pós-graduação sei lá como. O que eu estou querendo chamar a atenção, no entanto, na esteira dessa reflexão e dessa constatação, é que nós temos hoje múltiplos compromissos da universidade com a sociedade. Eu disse antes, a universidade, a USP, por exemplo, é uma universidade que tem que pensar o seu papel na sociedade brasileira também com múltiplos propósitos. Não resta dúvida, não temos como fugir disso. Agora, temos que também ter uma certa reflexão a respeito daquilo que pode, de fato, assegurar a integridade, quase que eu chamaria assim, do projeto clássico da pós-graduação, como, digamos assim, o upgrade da pesquisa dentro da universidade, sabe? Da pesquisa científica, propriamente dita, da pesquisa tecnológica. Nós temos no Brasil, o Brasil tem, afora essa evolução natural das relações entre universidade e sociedade no Brasil, nós temos um outro problema no Brasil, quer dizer, o que é uma sobrecarga de demanda
advinda de políticas públicas mal construídas. Por exemplo, a Universidade Brasileira é a maior massa crítica institucionalmente organizada que nós temos no Brasil. Então, essa massa crítica, essa instituição foi convocada por vários períodos, em vários momentos, convocadas a dar respostas ao mesmo tempo que são respostas dadas em outros países e outras sociedades, não por uma mesma instituição, mas sistemicamente, ou seja, o sistema da resposta, a democratização do acesso à universidade, a excelência na pesquisa, a produção de conhecimento de excelência e a inovação no Brasil, imagina-se que sejam tarefas naturais das universidades. A mesma instituição espera-se que se ela democratize o acesso, que ela faça pesquisa de alto nível e que ela seja fator de inovação. Ora, essas respostas, em qualquer outro sistema, são dadas. É claro que uma instituição pode se ocupar dessas 3 tarefas simultaneamente, mas elas não, só se quiser, mas elas não são respostas em cada um dos sistemas mais desenvolvidos, respostas que sobrecarregam uma mesma instituição. Não? Veja bem, a relação entre pós-graduação e graduação. No Brasil, até no modelo de avaliação da CAPES, exige que a pós-graduação tenha compromisso com a graduação. Eu vi recentemente uma exigência que é o seguinte: o professor não tinha, parece que por uma razão qualquer, estava sem bolsistas de PIBIC, de iniciação científica. E o curso chamou a atenção que ele poderia ser descredenciado, porque ele não tinha estudantes de graduação como PIBIC. Ora, do que se trata? Do que nós estamos falando? Há fichas de avaliação, há documentos de área que insistem em cobrar qual é a relação dos professores da pós-graduação, além do que eles já fazem na graduação, com a graduação, com estudantes de graduação. Se orientam trabalhos de conclusão de curso. Aí eu me ponho por outro lado, um outro lado completamente distante desse, né? A pensar um pouco na realidade, por exemplo, de Harvard, que, é claro, é sempre exagerado, mas não tem importância, serve para pensar. Né? Harvard tem 6 mil estudantes de graduação e 14 mil ou 15 mil de pós-graduação. É evidente que a pós-graduação deles não tem nada a ver com a graduação, a não ser marginalmente. O projeto da pós é outro. Poderia sobreviver, se reduzir os estudantes de graduação de Harvard para 3 mil, Harvard continua sendo a universidade que é. Porque o projeto deles é definido, é claro que eles definem, a graduação deles também vale a pena, mas eles são definidos pela pós, pela organização, pelo imbricamento de pesquisa com formação de alto nível na pós-graduação. Isso é só para chamar atenção. Agora, então, o grande dilema para mim, inclusive institucional, eu falei antes, é como é que equilibra, entende? Hoje, num país como o Brasil, numa instituição como a USP, como é que equilibra o reconhecimento de que não dá para evitar essa contribuição, digamos, da USP, diversa no plano da pós-graduação, em função daquilo que se espera do egresso e daquilo que o egresso tem que apresentar como competência, tá? Então, temos que apoiar, temos que favorecer, temos que estimular, temos que qualificar essa resposta, evidentemente, mas como é que eu concilio isso com a real preocupação da universidade com a produção de conhecimento de ponta e com a inserção em redes internacionais de excelência? Bom, então agora eu tenho inscritos o professor Murilo, o professor Ari Plonsky e a Diana. Muito obrigada. Obrigado, professora. Então, eu vou seguir esses 3 inscritos. Como não tem nenhum inscrito mais, eu vou encerrar a inscrição para que nós possamos terminar no horário razoável e a reunião não ficar muito longa e muito difícil depois de ser acompanhada e a gente poder colocar nos nossos sites, o pessoal poder entender o que o professor Abílio falou. Então, na sequência, Murilo, Ari e Diana. Murilo, inicialmente. Professor Abílio, bom dia. Excelente palestra. Eu também compartilho com o diagnóstico que o grande dilema da USP é mesmo esse, né? De um lado, nós somos uma universidade enorme, né? Uma das maiores do mundo em tamanho, pressionada pela sociedade para crescer ainda mais, né? A demanda por novas vagas de vestibular, novos cursos, isso, aquilo,
perene e permanente, e de outro a gente quer ser uma universidade de excelência, uma universidade de pesquisa de ponta, e se vê assim. Então, esse dilema é mesmo o nosso dilema, e nesse sentido eu concordo plenamente. Eu queria fazer 2 perguntas sobre o sistema CAPES, né? Como é que o senhor vê os novos desenvolvimentos. A primeira pergunta, né, é sobre o financiamento. Se estabeleceu aí uma encruzilhada. De um lado, para as agências, o volume de recursos é gigantesco. Mas, de outro, o valor da bolsa está minúsculo. Então, nós das engenharias, por exemplo, temos muita dificuldade hoje em atrair e reter alunos, porque esse valor de bolsas não os retém mais. A gestão atual da CAPES parece ter optado por, de uma maneira sutil, diminuir o tamanho do sistema, né, ou diminuir o financiamento dos cursos de menor avaliação, de avaliação com notas mais baixas, 3 e 4. Então, a pergunta é como é que o senhor vê, quer dizer, qual seria o caminho? Nosso sistema cresceu demais? Seria preciso, de alguma maneira, diminuir? Uma provocação aí para o ex-presidente. E a segunda pergunta é sobre a avaliação, né? No quadriênio passado, eu era coordenador de área, e no começo do quadriênio, ao meio do quadriênio, havia uma pressão muito grande dos pró-reitores para simplificar a avaliação. E isso, em alguma medida, foi feita, né? Foi feito. A ficha, por exemplo, está com menos itens e tudo. Mas a avaliação multidimensional vai numa direção oposta. São 5 dimensões, né, difíceis de medir, que vão exigir 5 dimensões específicas e, na verdade, inviabilizam esse modelo atual de reunir 30 pessoas em uma semana. Não vai dar mais para fazer tudo. Então, se o senhor estivesse na CAPES hoje, como é que o senhor organizaria essa dificuldade toda, né? A demanda de ter uma avaliação mais simples e, ao mesmo tempo, avaliar 5 dimensões simultaneamente. Essas são as minhas 2 questões. Eu de novo, Carlos? Você de... Como é? Como é? Não, você de novo. Vamos fazer uma pergunta e resposta rápida, aí nós terminamos. Tá bem. Tá bem, perfeito. Tá, então, professor Murilo, um grande prazer reencontrar, né, e perceber que não deixou as coisas desaparecerem ainda do horizonte das preocupações, né? Isso é muito importante. Bom, ainda bem que eu não estou na CAPES nesse momento, mas, de qualquer modo, eu faria os seguintes comentários. A questão do valor da Bolsa, já de algum tempo para cá, ela é um problema, porque a equação ou seja, o dilema é claro, quer dizer, se alguém pensar, sem perspectivas de ampliação do orçamento, se alguém pensar em aumentar o valor da Bolsa, tem que cortar no número. Então, esse dilema é horrível, né? Bom, eu tentei entender o modelo e eu vi o professor Benedito. Acho que a pretensão da CAPES, com a nova distribuição, ela precisa ser bem discutida, né? Quando eu disse antes que eu acho que ela não configura ainda uma política clara do que vai acontecer, né, é porque eu acho que há vários elementos, digamos assim, considerados e aparentemente traduzidos no modelo que estão soltos, no meu gosto. Por exemplo, o apoio a cursos novos. É também um dilema dizer-se, por exemplo, que a CAPES não vai mais apoiar cursos 3. Isso equivaleria, ou depois disse que não vai apoiar cursos que tem mais de uma nota 3 em avaliações sucessivas, etc, etc. Mas não apoiar curso 3 é a mesma coisa que dizer não apoiaremos mais cursos novos, entende? Porque os cursos são aprovados com 3. Então, raramente são aprovados com 4, 5, etc. Né? Muito raramente depois de 4. Né? Então, é a mesma coisa. Então, o doutorado com 4 também vai ter difícil, porque o doutorado é aprovado com 4. É a primeira nota do doutorado. Né? Então, bom, aí, por isso é que eu estou dizendo, isso não está muito, né? Não me parece muito claro. Eu acho que eu acho que diminuir o sistema seria um grande risco, um grande erro.
né? Agora, repensar o sistema, que eu acho que está pronto, eu acho que agora é o seguinte, nós já fizemos um grande esforço, inclusive, de regionalização dessa nossa pós-graduação, né? Como agência, se eu estou lá, eu começaria a ficar preocupado com o seguinte, por que eu vou realmente manter digamos assim, a disposição de apoiar cursos novos, de qualidade inicial, se eu já tenho a oferta suficiente naquela área de conhecimento, tanto numa região como no país como um todo, e posso valorizar, digamos assim, a formação nesses melhores cursos. Por que eu não crio um movimento? Em vez de fazer a pós-graduação chegar cada vez mais perto do estudante, por que eu não faço um movimento que foi um movimento clássico, um movimento absolutamente claro na década de 80, 90, 70, 80 e 90. Os estudantes se mexiam no Brasil, eles iam, agora eles não precisariam vir do Nordeste todos para São Paulo, ou do Norte tudo para São Paulo, eles poderiam ir do Nordeste para o Nordeste mesmo, do Norte para o Norte mesmo, entendeu? Mas eu acho que isso asseguraria, inclusive, a qualidade dos cursos, né? Ou seja, é essa realidade de construção do sistema que eu acho que nos permite repensar a política de fomento, né? Com relação à avaliação, é sério essa sua preocupação. Né, as 5 dimensões, como eu falei antes, eu acho que elas são o reconhecimento de que a diversidade de propósitos e de projetos na pós-graduação é muito grande. Um pouco era isso também que os pró-reitores, por exemplo, exigiam, e muitos coordenadores de curso exigiam logo depois, no final da quadrienal de 17. Né? O que você falou como simplificação, era exatamente assim, eu não quero ser a grande, o meu programa não tem a pretensão de fazer a grande pesquisa, o meu programa tem a preocupação de resolver problemas regionais, de atender demandas locais, sei lá. Com esse discurso, foi-se começando a ter a capacidade de identificar essa pluralidade de propósitos. Agora, são 5 dimensões complexas, sobretudo se tratadas separadamente. E, portanto, precisamos, eu acho, que... Eu soube que tem um relatório da Comissão de Acompanhamento do PNPG, né, que deve ser apresentado proximamente ao Conselho Superior e será divulgado a partir daí, né, sobre como operacionalizar esse modelo novo. Então, eu acho que tem que ver, temos que receber, tem que tornar público isso e temos que discutir, né? Uma grande... Veja bem, eu falei bem no início da minha exposição que, com todos os problemas que a avaliação da CAPES depois começou a enfrentar, a legitimidade da avaliação da CAPES vem do fato de que ela é construída a partir da participação ou com a participação de representantes da comunidade. Eu acho que isso não deve se perder. Mesmo se a gente estiver falando de 5 dimensões, ou 3 dimensões, ou quantas dimensões forem separadamente, e mesmo que a gente reconheça que essa nova avaliação, por exemplo, não conduzirá a uma nota única do curso, não pode, porque vai ser um somatório do desempenho em diferentes dimensões. Muito provavelmente, a experiência europeia desse modelo é de rankings por dimensão. O que, veja, é isso que eu também estou dizendo. Como? Acabei de dizer. Que lindo. Então, nós temos que pensar muito claramente na necessidade de que esses temas têm que ser discutidos. Se não forem discutidos, nós talvez a gente faça um pouquinho esse processo. Né? E aí eu concordo, eu acho que se pretende... Né? A ideia seria que a gente pudesse... Eu espero que esse relatório e outros materiais sejam discutidos antes de se fazer, inclusive, e que sejam discutidos com a participação efetiva da universidade, para que elas, inclusive, possam colaborar na construção. Bom, então, obrigado, Abílio, Murilo, também obrigado pela sua participação. Eu passo a palavra, então, para o professor Ari Plonsky para fazer seus comentários. Obrigado, professor Carlotti. Aproveito para cumprimentar a Pró-Reitoria pela implantação da cátedra. Professor Abílio, muito obrigado pela sua exposição. Eu tenho o prazer, junto com o professor Márcio, nosso Pró-Reitor adjunto de pós-graduação, de integrar a tal da Comissão Especial de Acompanhamento do PNPG, e, portanto, as coisas que o senhor comentou durante a apresentação e também nas respostas dialogam muito com as discussões que nós tivemos. Eu teria
duas perguntas. A primeira, o senhor já respondeu parcialmente, eu queria ver se complementa. Com relação ao modelo multidimensional, ele é uma mudança de paradigma. Então, que recomendação o senhor dá, além de discutir antes da implantação, etc., mas que recomendações o senhor dá para aumentar a probabilidade de que se mude, né, o modelo unidimensional para o modelo multidimensional? E a segunda pergunta, já que eu estou no Instituto de Estudos Avançados, é sobre a interdisciplinaridade. Como, na sua experiência, o senhor vê que esse tema, vamos dizer assim, tem prosperado, e se eu posso juntar com a primeira parte da pergunta, e se o fato de nós termos um modelo multidimensional, ele eventualmente contribui para o incremento da interdisciplinaridade, uma vez que os desafios da sociedade, eles não têm fronteiras. Bom, muito obrigado, professor. De fato, eu acho que o trabalho da comissão, da qual você participa, junto com o Márcio, o professor Aldir e outros tantos, acho que a professora Helena Nader, não, Helena não sei, mas o Cury, né, eu sei que participa e tal, é muito importante. Eu acho que está todo mundo com expectativa com relação a esse relatório, né, e eu acho que esse relatório deve abrir o debate com a comunidade, né, de modo a que a gente consiga, então, fazer avançar essa discussão. É uma mudança de paradigma, sim, claramente é uma mudança de paradigma. Eu acho que o grande foco será no produto, no resultado, né? E os indicadores principais, em cada uma dessas dimensões, deverão focar no resultado. Se não focar no resultado, porque, veja bem, a gente tem nós construímos muito do problema que a gente tem com a avaliação hoje construída, é que ela, em boa medida, ela tenta ser um equilíbrio entre condições de oferta e produto, sabe? Ou seja, então, nas condições de oferta, é aí que eu acho que a CAPES exerce muita intervenção sobre as universidades, porque ela quer dizer como os cursos têm que ser. Quantos professores tem que ter? Quantos alunos por professor? Sabe? Exagerando um pouco, mas a CAPES já chegou em um determinado momento a definir que não se podia ter mais do que 9 orientantes por orientador. De onde é que tiraram isso? Entende? O que é isso? Por quê? Porque é uma coisa... E veja bem, e aí, só um outro detalhe com relação, só para aproveitar, a questão essa do novo modelo de distribuição de bolsas, que apostou, que tem como indicador importante o número de doutores formados, ou de mestres e doutores formados pelo curso num determinado período. Ora, claramente valorizando cursos maiores, porque é número. Não é a produtividade, digamos, do curso, no sentido da relação doutores e mestres formados por docente, por orientador, por exemplo. Poderia ser isso, não foi isso, né? Então, o indicador favorece cursos grandes. A avaliação da CAPES tem tido uma tendência, a várias áreas, de favorecer cursos pequenos. Quando a gente saiu da avaliação quadrienal de 17, estabeleceu-se, inclusive, um debate muito estranho sobre o tamanho do curso de Direito da USP. Né? O curso de Direito da USP tem lá 160 professores, não sei quantos, tem 1.000 e não sei quantos estudantes. Né? Houve uma recomendação, a área de Direito queria recomendar à USP que desmembrasse em 5 programas. Entende? Ora, então, essa história de eu agora pego o tamanho do curso e antes e ao mesmo tempo eu tenho um estímulo a cursos menores, é uma coisa meio incompatível. Mas eu acho que essa mudança da avaliação, ela precisamos pôr em discussão. Por quê? Porque 5? Nós podemos tratar de três dimensões. 4. Sabe, a ideia das dimensões tem a ver com o reconhecimento de que nós fazemos uma pós-graduação diferenciada nos seus propósitos. Perfeito. Totalmente de acordo. Mas quanto a gente consegue medir distintamente e com qualidade naquilo que... Eu acho até que, como depende muito do que os cursos dizem que querem fazer, de qual missão o curso tem, eu acho que a gente devia fazer essa pergunta primeiro e construir um modelo um pouco depois de termos subsídios que venham dessa manifestação dos programas. Entende? Nesse sentido, eu acho interessante. A interdisciplinaridade é um problema na CAPES desde que ela foi
desde que ela como área foi criada, porque, vejam bem, numa frase, a interdisciplinaridade surgiu como se fosse um upgrade, uma exigência em upgrade da pesquisa feita na pós-graduação. O Brasil daria um salto, né? Nós vamos criar uma área de interdisciplinaridade para exigir mais da pesquisa brasileira. Ela faria aquilo que no mundo era uma tendência, né? E que o Brasil sairia na ponta. Olha, o que aconteceu com a área de multidisciplinar é que ela se disciplinarizou crescentemente. Hoje, a multidisciplinaridade é na área tecnológica, na área da saúde, na área das humanas, e daqui a pouco vai subdisciplinarizar de novo, né? Então, da perspectiva da organização, da preocupação institucional da CAPES com a multidisciplinaridade, acho que nós temos vários problemas para resolver previamente. O caso do modelo de avaliação, talvez até ele ajude, se a gente, então, começar, de fato, a valorizar o que os cursos dizem que querem fazer. Entende? Talvez isso nos ajude a limpar um pouco, diminui um pouco as preocupações e as pretensões, digamos assim, disciplinadoras da CAPES, e vamos ouvir, vamos receber o que vem dos cursos e vamos trabalhar com isso, entende? Para construir indicadores de desempenho mais compatíveis. Obrigado. Então, agora eu passo a palavra à professora Diana, da Educação e do IEB, para fazer seus comentários. Bom dia a todos. Parabéns pela exposição, foi ótima, adorei. Parabéns pela criação da cátedra, Carlote, belíssima ideia. Acho que realmente é um salto qualitativo e isso é importante para a nossa pós-graduação. Professor, eu ouvi atentamente a sua fala, evidentemente, né? E eu fiquei com uma dúvida com relação à sua avaliação. Houve um momento da sua avaliação em que o senhor criticou a ideia da pós-graduação como um upgrade da graduação, né? E eu queria que explicasse um pouco melhor, porque o movimento internacional, pelo menos do pouco que eu entendo das universidades da Europa, uma boa parte delas, tem feito justamente ao contrário, né? Tem associado o mestrado à graduação, quase como o segundo ciclo, né? E deixado praticamente, pelo menos na França, isso é muito comum, e outras universidades da Europa também, essa associação do bacharelado com o mestrado e deixando quase que o doutorado com uma segunda fase, e mesmo pelo pouco que eu estou entendendo dessa nova proposta que a USP está encaminhando, também tem um pouco essa direção de privilegiar o doutorado e deixar o mestrado quase como se fosse uma continuidade da graduação. É isso? Não é isso? Como é que é? Deixa eu entender melhor o que o senhor quis dizer quando fez essa crítica. Bom, obrigada. Muito bem, muito obrigado. Eu acho que a pena que a gente não está junto ao vivo e a cores, porque todos os temas são muito pertinentes. Veja bem, o Brasil, inclusive, ainda sou obrigado a fazer uma revisãozinha histórica, desde o parecer 97765, quando se falava de institucionalização da pesquisa, se falava pelo doutorado, né? O Brasil, no entanto, e se vocês lerem nesse livrinho organizado pelo professor Walter Colles sobre o Pascal Senise, vocês vão ver que, num determinado momento, num depoimento dado pelo próprio Pascal Senise, ele diz que a pós-graduação, ao longo da década de 70 e 80, foi atropelada por legislações referentes à carreira docente, né? Sobretudo a carreira docente nas federais, que já em 1975, quando nós nem tínhamos ainda pós-graduação organizada seriamente, estipulou que o professor assistente tinha que ter mestrado e o professor adjunto tinha que ter doutorado, né? E aí foi uma correria. Ou, se vocês lembram, e o doutorado podia ser a livre-docência. A livre-docência na USP é uma coisa, na Unicamp é parecido. A livre-docência que se multiplicou naquele período foi a livre-docência, uma livre-docência meio feita a facão, ou seja, os sujeitos viravam livre-docentes porque tinham equivalência com doutorado. Ou seja, essa coisa atropelou o processo de construção e deu um peso, sobretudo, para o mestrado, que não é comum nos outros países. Entende? Não é exatamente comum. Para a construção da carreira acadêmica, o mestrado, a Alemanha e a Europa, por exemplo, o mestrado não importa para a carreira acadêmica. Então, o mestrado não importa. Nos Estados Unidos não importa para a carreira acadêmica.
Não? Né? Ou seja, essas coisas começam exatamente com o doutorado, como depois a USP fez, etc, etc. Né? Mas no Brasil, não. No Brasil... E aí nós criamos uma segunda categoria de vinculação também complicada. Durante muito tempo, porque não queríamos errar na construção da nossa pós-graduação, nós estipulamos que o mestrado seria propedêutico ao doutorado. E mais, fizemos, inclusive, um movimento inverso. Né? O doutorado exigia que o sujeito, em grande medida, na grande maioria dos doutorados, dos regimentos das instituições, exigia que o candidato ao doutorado tivesse feito o mestrado. Isso também não existe, também não é uma exigência conhecida internacionalmente. O mestrado, eu acho que, por exemplo, eu vi de movimento atual da USP, que o professor Carlotti e o Márcio me disseram, eu acho que tenta devolver um pouco essa relação mais saudável. O mestrado ele pode ser uma etapa transitória para o doutorado, mas ele, então, tem que ser completamente redefinido. Né? Agora, veja bem, o que a senhora falou é exatamente o que eu estou pensando. O mestrado, como para mim o mestrado é um nível que nós fortalecemos demais, mas que não é, na verdade, a pós-graduação em si, ele é, esse sim, entende? É uma continuação da graduação, sem dúvida alguma é uma continuação da graduação. O doutorado, não. Quando eu dei o exemplo de Harvard, só para fazer uma provocação exagerada, eu estava dizendo o seguinte, se a pós-graduação de Harvard fosse um upgrade da graduação, a relação de estudante devia ser invertida, entende? E não é, ou seja, por quê? Porque é outra construção. Eu penso o doutorado, ou seja, eu imagino que o doutorado ele deva ser pensado daqui para frente, com as suas exigências próprias, etc., etc., mas como, digamos assim, o real momento da pós-graduação. Né? E toda a ideia de mestrado, etc., etc., toda a questão de formação profissional, ela pode culminar no mestrado, mas ela é profissional, ela não é necessariamente formação para as atividades propriamente acadêmicas, nem de pesquisa, e nem aquelas que formam lideranças num mercado de trabalho complexo, técnico, complexo, etc., etc. Então, quando eu digo upgrade, eu realmente estava pensando que ela não pode ser um upgrade da graduação, eu estava pensando mais no doutorado do que no mestrado, e reconheço que o mestrado, a experiência internacional do mestrado é, cada vez mais, na Europa, depois de Bolonha, é uma espécie tanto que na Alemanha, por exemplo, como eles tinham aquele diploma, né? O diploma a graduação era um diploma, eles fizeram o seguinte, a graduação depois de Bolonha vira o for-diploma, ou seja, o pré-diploma, e o mestrado é o diploma, ou seja, são os últimos anos ou seja, ali há uma integração cada vez mais forte. Agora o doutorado está fora, né? A experiência europeia tem dois tipos de doutorado. Tem o doutorado clássico, que a USP tinha até mais ou menos 70, né, que é o que os alemães chamam hoje de doutorado individual, ou seja, o indivíduo se apresenta, acha um orientador com um projeto muito bom e vai direto para a tese, vai fazer a sua pesquisa e vai para a tese, ou os doutorados estruturados. E aqui tem surgido uma coisa muito interessante, tanto no mundo afora, inclusive nos Estados Unidos, que são doutorados que não duram a vida inteira, entende? Que são doutorados organizados para construir competência numa determinada linha de pesquisa e que ele tem tempo definido, né? Ou seja, que são os doutorados estruturados europeus, ou os doutorados que os clusters de excelência na Alemanha estão fazendo, ou na França, etc., etc., que são... Não é aquela ideia de que, então eu tenho um doutorado que vai durar a vida. Então, eu tenho um doutorado para formar, ou os doutorados internacionais, como a São Paulo tem com a Alemanha, né, tem um, podia ter mais, eu acho que é uma tendência. Eu sugeriria, cá entre nós, que se a USP quisesse fazer mais doutorados, que eles fossem todos internacionais. Ou seja, que eles fossem só em associação com centros de excelência e que fossem, portanto, uma porta de entrada, uma porta, digamos assim, uma abertura clara para o fortalecimento da inserção da USP em redes internacionais de pesquisa. Bom, eu vou tentar sumarizar o que nós discutimos hoje aqui, a palavra do Varran e do Abílio, breve comentário. Quer dizer, o professor Abílio, ele nos mostra, e ele documentou aí com argumentos, que nós estamos numa fase de transição na pós-graduação, o que ele chamou de um final de um ciclo. Isso vai ser muito fácil de nós entendermos, porque nós estamos terminando também um plano plurianual de
de 10 anos da pós-graduação. E agora está na hora, esse ano, muito provavelmente, nós faremos um novo PNPD. Isso vai ser uma oportunidade para definir, nesses próximos anos, qual que vai ser a característica desse ciclo que nós vamos viver. É claro, existe muita dúvida aí em relação à avaliação, como será implantada essa multidimensional. O Murilo chamou atenção para aspectos práticos, nós temos aspectos teóricos. Já foi chamada a atenção que talvez os 5 se transformem em 4 eixos de avaliação. Temos dúvida em relação ao fomento, qual que é o modelo que nós vamos ser implantado no país nos próximos anos. Tanto na CAPES quanto no CNPq, eles estão sinalizando mudança, algumas mudanças importantes. Não vou aqui especificar muito detalhe, mas, quer dizer, nós vivemos um momento de expectativa e um movimento de mudanças. Mas um ponto que o professor Abílio chamou a atenção, e ele já fez várias vezes esses comentários em outras oportunidades, qual que é o papel da USP dentro desse novo modelo, dentro desse novo momento. Então, me parece que os agentes externos, aí, representando o professor Abílio como ex-presidente da CAPES, eu acredito que a CAPES atualmente, ela tem uma visão, e em alguns momentos ele deixou bem explícito isso, ele gostaria de ver não só a USP como a melhor universidade brasileira, mas como uma universidade, um player importante dentro desse sistema internacional de pesquisa e de formação de recursos humanos na pós-graduação. E eu acredito também nessa vocação da universidade, é uma cobrança externa que nós recebemos, e eu acho que nós temos condições de entrar nesse jogo, de melhorarmos a pós-graduação, nos internacionalizarmos, aumentarmos o impacto da nossa produção cada vez mais, já tem aumentado desses últimos anos, mas aumentar esse papel, e nós podermos ser uma universidade aí, talvez entre as 100 melhores no mundo nesses rankings internacionais. Eu acho que para nós definirmos isso, eu acho que vai ser importante essa discussão do plano estratégico que nós vamos fazer nos próximos meses. Quais nossos pontos fortes, quais nossos pontos fracos, quais são nossas ações, as nossas metas, para nós conseguirmos colocar a USP dentro desse sistema internacional, ter uma vocação, nós já temos uma vocação, e termos essa inserção cada vez mais internacional, e tenho certeza que o professor Abílio poderá colaborar com esse novo plano que a USP precisa dentro desse cenário nacional que ele nos apresentou. Abílio, obrigado pela sua participação, obrigado pela sua discussão, obrigado pelas suas provocações. Certamente isso terá impacto. Eu acho que foi muito boa essa manhã, eu concordo com a professora Maria Arminda, foi uma manhã de discussão, uma manhã de planejamento, não só de preenchimento de sucupira, de fazer papel, mas também de pensar um pouco o que nós estamos fazendo na pós-graduação e qual a nossa representatividade. Eu agradeço a todos que participaram, espero que vocês tenham aproveitado como eu participei nesse dia, e só tem um comentário do chat aqui, deixa eu dar uma olhadinha, não, mas não é nenhuma pergunta. Então, eu agradeço a todos, eu vou encerrar essa participação, mas o professor Abílio ainda vai interagir conosco durante mais um ano pela frente, certamente nós vamos ter muito a aproveitar dessa condição do Abílio de ser o nosso catedrático. Depois nós vamos te dar um chapéu de catedrático, Abílio, uma medalha, assim você fica catedrático europeu também. Mas, muito obrigado. Eu abro a palavra para você se despedir de toda a comunidade. Tá bom, muito obrigado, professor Carlotti. Foi uma enorme satisfação, foi mais ainda porque vejo que nós temos realmente um plano de trabalho, um programa de trabalho pela frente que vale a pena ser realizado, e então, espero que muito brevemente eu possa voltar a São Paulo e nós possamos nos encontrar e em conjunto, então, levar adiante essa discussão. E eu me ponho à disposição de toda a comunidade da USP, à medida eu posso, tanto à distância agora,